Se você conseguir pagar até mesmo o pior quarto deste hotel, eu lhe dou o estabelecimento inteiro. As palavras ecoaram pelo saguão de mármore do Grand Hotel Estrela Imperial, seguidas por risadas cruéis. O homem que as pronunciou, Carlos Mendonça, dono do mais luxuoso hotel da cidade, não sabia que aquela frase, dita com tanto desprezo, seria o início de sua própria queda. 15 minutos antes, José Pereira havia entrado pelas portas do hotel. Um homem de 65 anos, vestindo roupas simples, calças de bringastas, camisa xadrez desbotada e um chapéu de palha que havia conhecido dias melhores. Em sua mão direita, uma mala de couro legítimo, gasta pelo tempo, mas de qualidade inegável. O contraste entre suas roupas simples e a mala elegante passaria despercebido para muitos, mas não para os funcionários treinados para notar cada detalhe dos hóspedes. O saguão do Estrela Imperial era um show de riqueza. Colunas de mármore sustentavam um teto alto, decorado com pinturas de cenas mitológicas. Lustres de cristal derramavam luz dourada sobre móveis caros. Fontes decorativas criavam uma música suave de água que combinava com a música clássica que tocava no ar perfumado. Era um lugar feito para impressionar e intimidar. José caminhou com passos firmes até o balcão da recepção, onde 3 atendentes muito bem vestidos o observaram com expressões que misturavam surpresa e desprezo mal escondido. "Bom dia", disse José com voz calma e educada. "Gostaria de me hospedar por alguns dias." A recepcionista, uma jovem de nome Camila, hesitou por um momento antes de responder com um sorriso falso. "Bom dia, senhor. Tem reserva?" Não tenho", respondeu José, "mas gostaria de conhecer as opções disponíveis." Camila lançou um olhar nervoso para seus colegas. O Estrela Imperial raramente aceitava hóspedes sem reserva e nunca, absolutamente nunca, aceitava pessoas que não pareciam ricas e importantes. "Um momento, por favor", disse ela, pegando o telefone. Foi nesse exato momento que o destino decidiu intervir. As portas do elevador privativo se abriram e Carlos Mendonça apareceu como um rei entrando em seu castelo. Alto 53 anos, cabelos grisalhos perfeitamente cortados, terno italiano, que custava mais do que muitos carros. Seu rosto, sempre bronzeado por sessões regulares de bronzeamento artificial, mostrava a expressão de superioridade de quem se acostumou a olhar o mundo de cima. Carlos estava acompanhado por um grupo de investidores estrangeiros, homens e mulheres em roupas elegantes que representavam fundos bilionários interessados em expandir a rede Estrela Imperial para outros países. Era uma reunião muito importante, o tipo de negócio que poderia fazer seu império hoteleiro crescer ainda mais. Seu olhar percorreu o saguão, verificando se tudo estava perfeito para impressionar seus convidados. Quando notou algo fora do lugar, um homem de aparência simples, claramente não pertencendo àquele ambiente, parado na recepção de seu hotel de 6 estrelas. "Com licença", disse Carlos aos investidores, com um sorriso falso. "Preciso resolver um pequeno problema. Volto em um instante." Ele caminhou em direção à recepção com passos decididos, sua irritação crescendo a cada segundo. Como seus funcionários ousavam permitir que alguém assim entrasse em seu hotel? O que seus convidados internacionais pensariam? "Algum problema aqui?", perguntou Carlos, posicionando-se ao lado de José, mas falando com a recepcionista. "Este senhor está perguntando sobre hospedagem, senhor Mendonça", explicou Camila, sua voz mostrando nervosismo. "Eu estava prestes a verificar a disponibilidade." Carlos virou-se para José, examinando-o de cima a baixo, com um olhar que não escondia seu desprezo. "Sou Carlos Mendonça, dono deste estabelecimento", anunciou ele, como quem apresenta um título de nobreza. "Posso ajudá-lo?" José sorriu com gentileza, estendendo a mão calejada. "José Pereira. É um prazer conhecê-lo, senhor Mendonça. Estou procurando um quarto para passar alguns dias na cidade. Ouvi dizer que este é o melhor hotel da região." Carlos ignorou a mão estendida, como se o contato pudesse sujá-lo. Seu olhar desviou-se brevemente para os investidores, que observavam a cena com curiosidade.
Uma ideia formou-se em sua mente: transformar aquele problema em uma oportunidade de mostrar seu poder. Senhor Pereira, disse Carlos, aumentando propositalmente a voz para que todos no saguão pudessem ouvir, receio que o senhor esteja no lugar errado. O Estrela Imperial é um estabelecimento exclusivo, com padrões rigorosos. Nossa clientela é selecionada. José manteve sua expressão calma, aparentemente não afetado pela humilhação pública que estava sofrendo. Entendo sua preocupação com a qualidade do estabelecimento, respondeu ele calmamente. Mas gostaria de conhecer as opções disponíveis, se não for incômodo. A persistência do homem irritou Carlos profundamente. Normalmente, pessoas assim já teriam entendido a indireta e saído humilhadas. Este velho fazendeiro estava testando sua paciência. Nossas diárias começam em 5.800 ares, disse Carlos com um sorriso cruel, para o quarto mais simples. Sem incluir taxas e serviços, é claro. Ele esperava ver choque, talvez até vergonha, no rosto do homem. Em vez disso, José apenas concordou com a cabeça como se estivesse considerando o preço de um café. E a suíte mais cara? Perguntou José. Os investidores estrangeiros, que agora observavam abertamente a cena, trocaram olhares intrigados. Carlos percebeu que precisava acabar com aquela situação rapidamente, mas de forma que mostrasse sua autoridade. Nossa suíte imperial custa R$ 38.000 por noite, respondeu com desprezo crescente. Inclui mordomo particular, champanhe e Dom Perignon à vontade e vista panorâmica da cidade. Mas está reservada para os próximos 3 meses. Uma pena, comentou José, parecendo realmente desapontado. Parece interessante. A calma do homem estava começando a irritar profundamente Carlos. Ele olhou para os investidores, que agora pareciam mais interessados nesta conversa do que nas negociações milionárias que estavam prestes a discutir. Precisava encerrar aquilo com um grande final. Foi então que Carlos deu um passo à frente, invadindo deliberadamente o espaço pessoal de José, e pronunciou as palavras que mudariam o curso de suas vidas. Sabe, senhor Pereira, disse ele com um sorriso cheio de arrogância, vou lhe fazer uma proposta. Sua voz ficou ainda mais alta, garantindo que todos no saguão pudessem ouvir. Se o senhor conseguir pagar até mesmo o pior quarto deste hotel, eu lhe dou o estabelecimento inteiro. Risadas ecoaram pelo saguão. Os investidores sorriram. Alguns funcionários riram nervosamente e hóspedes que passavam pararam para observar o show de humilhação pública. Carlos sentiu-se poderoso, invencível, como sempre se sentia quando humilhava os outros. José Pereira permaneceu em silêncio por alguns instantes, seus olhos azuis fixos nos de Carlos. Então, com movimentos lentos e calmos, colocou sua mala de couro no chão e tirou do bolso interno de sua camisa uma carteira simples, mas visivelmente de couro fino. Bem, senhor Mendonça, disse ele com voz tranquila. Acho que acabei de comprar um hotel. De dentro da carteira, José tirou não um maço de notas, como Carlos meio que esperava em sua arrogância, mas um cartão preto, não um cartão de crédito comum, mas um daqueles cartões bancários exclusivos, sem limite, disponíveis apenas para clientes muito ricos. O sorriso de Carlos congelou. Seus olhos fixaram-se no cartão preto, um objeto que ele mesmo não possuía, apesar de toda a sua ostentação de riqueza. Este é um cartão Black Unlimited do Banco Investidor, explicou José, como se estivesse ensinando algo a uma criança. Não tem limite de gastos. Posso comprar este hotel agora mesmo, se o senhor mantiver sua palavra. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que poderia ser cortado com uma faca. Os investidores estrangeiros, que segundos antes riam da humilhação do homem simples, agora observavam a cena com interesse renovado, não mais como espectadores de uma comédia, mas como testemunhas de uma negociação inesperada. O senhor é... gaguejou Carlos, sua arrogância desmoronando visivelmente. José Pereira, repetiu o homem com simplicidade. Fundador e presidente do grupo Agro Pereira. Talvez o senhor já tenha ouvido falar.
Somos responsáveis por cerca de 8% da produção de grãos do país e temos investimentos em tecnologia agrícola em 3 continentes. O rosto de Carlos ficou pálido, contrastando dramaticamente com seu bronzeado artificial. É claro que conhecia o Grupo Agro Pereira. Qualquer pessoa no mundo dos negócios conhecia. Era um dos maiores grupos do agronegócio da América Latina, com valor de mercado estimado em bilhões. Seu fundador era famoso por sua discrição e simplicidade, raramente aparecendo em eventos públicos ou na mídia. Um bilionário misterioso que preferia ficar longe dos holofotes. E agora, esse bilionário estava diante dele, segurando um cartão preto e reivindicando seu hotel. Senhor Pereira, eu não sabia. Foi apenas uma brincadeira, tentou explicar Carlos. Sua voz perdendo toda a confiança anterior. José sorriu, não um sorriso de triunfo ou vingança, mas de compreensão. Entendo. Senhor Mendonça, brincadeiras acontecem. Ele guardou o cartão e pegou sua mala. Mas sabe, eu levo promessas muito a sério, especialmente quando são feitas diante de testemunhas. Nesse momento, como se tivesse sido combinado, as portas giratórias do hotel se abriram e 3 homens de terno entraram no saguão. Diferente dos executivos comuns, estes tinham uma presença que mostrava poder real, o tipo de poder que não precisa ser exibido para ser reconhecido. Ah, meus advogados chegaram, comentou José casualmente. Pedi que viessem assim que soube que o hotel estava à venda. Carlos sentiu o sangue gelar em suas veias. Isto não podia estar acontecendo. Seu hotel, seu império, sua identidade. Tudo ameaçado por causa de uma brincadeira arrogante com um homem que ele julgou erroneamente. Os investidores estrangeiros, que até então observavam a cena com interesse crescente, aproximaram-se. Uma mulher asiática, claramente a líder do grupo, dirigiu-se a José, Senhor Pereira, que coincidência extraordinária. Sou Mei Zhang, do Fundo Ásia-Pacífico. Estávamos justamente discutindo investimentos na rede Estrela Imperial. José virou-se para ela com um sorriso cordial. Senhora Zhang, é um prazer conhecê-la. Ouvi falar muito bem do trabalho do seu fundo. O senhor está realmente interessado em adquirir este hotel? Perguntou ela, ignorando completamente Carlos, que assistia horrorizado ao seu maior negócio potencial, sendo roubado diante de seus olhos. Na verdade, respondeu José, acabei de receber uma oferta irrecusável do Sr. Mendonça. Ele prometeu me dar o hotel inteiro se eu conseguisse pagar por um quarto. Como podem ver, estou perfeitamente capacitado para isso. Os investidores trocaram olhares significativos. Carlos tentou intervir, mas sua voz saiu como um grasnido patético. Foi uma brincadeira. Ninguém vende um hotel dessa forma. Mei Zhang olhou para Carlos com uma expressão que misturava pena e desprezo. Senhor Mendonça, no mundo dos negócios, a palavra de um homem é seu bem mais valioso. Se o senhor faz promessas que não pretende cumprir, mesmo em tom de brincadeira, isso levanta sérias questões sobre sua confiabilidade como parceiro de negócios. Os advogados de José se aproximaram e o mais velho deles, um homem de cabelos grisalhos e expressão séria, dirigiu-se a Carlos. Senhor Mendonça, entendemos que o senhor fez uma oferta verbal de venda deste estabelecimento ao nosso cliente, condicionada apenas à capacidade dele de pagar por um quarto. Esta oferta foi testemunhada por diversas pessoas presentes. Estamos preparados para formalizar a transação imediatamente. Carlos olhou em volta, desesperado. Os mesmos rostos que antes sorriam em cumplicidade com sua crueldade, agora o observavam com uma mistura de choque e, em alguns casos, satisfação mal disfarçada por seu destino. Isso é absurdo! Exclamou ele, seu rosto vermelho de raiva e humilhação. Foi uma expressão figurativa. Ninguém venderia um hotel dessa forma. O advogado manteve-se calmo. No entanto, o senhor fez a oferta. E, no Brasil, uma promessa verbal diante de testemunhas constitui um contrato válido, especialmente quando há clara intenção de ridicularizar a outra parte, como foi o caso. José, que até então observava a cena com calma, deu um passo à frente,
Senhor Mendonça, não há necessidade de conflito. Sou um homem justo. Não quero tirar seu hotel por causa de uma palavra impensada, embora o senhor certamente merecesse uma lição sobre humildade. Carlos sentiu um fio de esperança, que logo foi esmagado pelas palavras seguintes de José. No entanto, estou genuinamente interessado em investir no setor hoteleiro. Então, proponho um acordo. Em vez de exigir o cumprimento literal da sua promessa, ofereço comprar 51% do seu hotel pelo valor de mercado justo, mais um prêmio de 15%. O senhor continuaria como sócio minoritário e diretor operacional, se assim desejar. A proposta era mais do que justa, era generosa. Qualquer homem de negócio sensato a aceitaria imediatamente. Mas Carlos não era movido apenas por senso comercial. Seu hotel era seu troféu, sua identidade. A ideia de se tornar sócio minoritário, de responder a alguém, especialmente a este homem que ele tentara humilhar, era insuportável. Nunca, gritou ele. Este hotel é meu, construído zero. Ninguém vai tirá-lo de mim, especialmente não um caipira que apareceu do nada. O insulto pairou no ar como uma nuvem tóxica. Os advogados trocaram olhares, e o mais velho fez um gesto quase imperceptível para um dos colegas, que imediatamente começou a digitar algo em seu tablet. Mei Zhang e os outros investidores recuaram discretamente, como quem se afasta de um navio prestes a afundar. José suspirou, parecendo genuinamente desapontado. É uma pena, Sr. Mendonça. Realmente esperava que pudéssemos resolver isto como homens de negócios. Mas se o senhor prefere o caminho difícil... Ele se virou para seus advogados. Preparem os documentos para uma oferta hostil. Entrem em contato com os acionistas minoritários. Verifiquem todas as dívidas e pendências legais do hotel. E agendem uma coletiva de imprensa para amanhã. Então, voltando-se para Mei Zhang e os outros investidores, José sorriu cordialmente. Senhora Zhang, senhores, seria um prazer discutir possíveis parcerias com vocês. Talvez possamos conversar sobre expansão internacional depois que a aquisição estiver concluída. Meus advogados entrarão em contato com os representantes do seu fundo. De 30A, executiva asiática sorriu, claramente impressionada com a tranquilidade e profissionalismo de José. Será um prazer. Sr. Pereira, aguardaremos seu contato. Carlos observou, impotente, enquanto seu maior negócio potencial era arrancado de suas mãos diante de seus olhos. Seu império estava desmoronando em tempo real. E tudo por causa de uma frase arrogante dita para humilhar um homem que ele julgou pela aparência. José colocou seu chapéu de volta na cabeça e ajeitou-o com cuidado. Tenha um bom dia, Sr. Mendonça. Meus advogados entrarão em contato com os seus ainda hoje. Com isso, José Pereira caminhou calmamente em direção à saída, seus advogados o seguindo alguns passos atrás. Mei Zhang e os investidores internacionais o acompanharam, já engajados em uma animada conversa sobre possibilidades de negócios. As portas giratórias giraram e eles desapareceram na ensolarada manhã lá fora, deixando para trás um Carlos Mendonça devastado, de pé no meio do saguão de seu hotel, um hotel que ele começava a perceber talvez não fosse mais seu. Funcionários e hóspedes observavam a cena em silêncio absoluto, testemunhas do momento exato em que o poderoso Carlos Mendonça provou do próprio veneno que tão frequentemente servira aos outros. A humilhação, como ele descobriu naquele momento, tinha um gosto amargo quando servida ao próprio anfitrião. E assim começou a transformação do Grand Hotel Estrela Imperial e de seu arrogante proprietário, pelas mãos de um homem simples que carregava uma mala de couro e um cartão preto. Carlos Mendonça permaneceu paralisado no meio do saguão do Estrela Imperial por longos minutos depois que José Pereira e os investidores saíram. Seu corpo estava ali, mas sua mente parecia ter entrado em curto-circuito, incapaz de processar o que acabara de acontecer. Funcionários passavam ao seu redor, lançando olhares de curiosidade e, em alguns casos, de satisfação mal disfarçada. Foi Mariana, a gerente da recepção, quem finalmente teve coragem de se aproximar. Sr. Mendonça, o senhor está bem?
Posso ajudar em alguma coisa? A voz dela o trouxe de volta à realidade. Carlos piscou várias vezes, como se acordasse de um pesadelo, apenas para perceber que o pesadelo era real. Meu escritório. Agora, ordenou ele, sua voz rouca e baixa. Chame o Dr. Rodrigues também, imediatamente. Dr. Rodrigues era o advogado do hotel, um homem de meia-idade que cuidava de todos os assuntos legais do Estrela Imperial há mais de uma década. Se alguém poderia tirar Carlos dessa enrascada, seria ele. 15 minutos depois, Carlos andava de um lado para outro em seu escritório no último andar, enquanto o Dr. Rodrigues, sentado em uma poltrona de couro, ouvia atentamente o relato do ocorrido. Isso é um absurdo, exclamou Carlos pela 10ª vez, batendo o punho na mesa de mogno. Ninguém pode levar a sério uma promessa feita nessas circunstâncias. Foi claramente uma hipérbole, uma expressão de linguagem. Dr. Rodrigues ajustou os óculos no nariz e suspirou profundamente. Carlos, vou ser direto com você. A situação é complicada. Muito complicada. Como assim, complicada? É ridículo. Nenhum juiz daria ganho de causa a esse? Esse caipira? O advogado levantou a mão pedindo calma. Primeiro, esse caipira, como você o chama, é José Pereira, um dos homens mais ricos e influentes do país. Segundo, sua promessa foi feita em público, diante de dezenas de testemunhas, incluindo investidores internacionais. Terceiro, havia clara intenção de humilhação pública, o que agrava sua posição. Carlos desabou em sua cadeira, o rosto entre as mãos. Mas foi uma brincadeira, uma provocação. Ninguém venderia um hotel inteiro por causa de uma frase dita no calor do momento. Infelizmente, a lei não vê dessa forma, explicou o Dr. Rodrigues com paciência. Uma promessa verbal, feita diante de testemunhas, pode sim constituir um contrato válido, especialmente quando há uma condição clara. Neste caso, a capacidade de pagar por um quarto, e essa condição é cumprida. Então, o que você sugere? Que eu simplesmente entregue meu hotel? Minha vida inteira? O advogado respirou fundo antes de responder. Sugiro que aceitemos a proposta que ele fez. Vender 51% por valor de mercado mais 15% é extremamente generoso, considerando as circunstâncias. Você continuaria envolvido na operação e... Nunca! Interrompeu Carlos, levantando-se novamente. Este hotel é meu. Meu nome, minha reputação, minha vida. Não vou me tornar um empregado daquele bilionário que você tentou humilhar e que agora tem poder legal e financeiro para tomar seu hotel inteiro? Completou o Dr. Rodrigues com franqueza. Carlos, seja razoável. Esta pode ser sua única saída. Antes que Carlos pudesse responder, seu telefone tocou. Era sua secretária. Senhor Mendonça, o senhor Ricardo Almeida da revista Negócios está na linha. Ele quer um comentário sobre a possível venda do Estrela Imperial para o Grupo Agro Pereira. Carlos empalideceu. Como assim? Já está na imprensa? Aparentemente sim, senhor. Ele diz que a notícia está circulando nas redes sociais e que vários veículos já estão cobrindo o assunto. Carlos desligou o telefone sem responder e olhou para Dr. Rodrigues com desespero. Já está na mídia. Como isso é possível? Faz menos de uma hora. O advogado deu de ombros. Estamos na era digital, Carlos. Provavelmente algum hóspede filmou a cena toda e postou online. Além disso, José Pereira mencionou uma coletiva de imprensa para amanhã. Ele claramente sabe como jogar este jogo. Nesse momento, o telefone tocou novamente. Era novamente a secretária. Senhor Mendonça, desculpe incomodar, mas temos uma situação na recepção. Vários repórteres estão chegando e pedindo informações sobre a venda do hotel. Carlos sentiu o sangue ferver em suas veias. Isso não podia estar acontecendo. Seu império, sua reputação, tudo que ele construiu ao longo de décadas estava desmoronando em questão de horas. Não dê declarações a ninguém, ordenou ele. Diga que tudo não passa de um mal-entendido e que não há venda nenhuma. Dr. Rodrigues balançou a cabeça em desaprovação. Isso só vai piorar as coisas, Carlos. Negar o óbvio quando há dezenas de testemunhas e provavelmente vídeos circulando vai apenas fazer você parecer desesperado e pouco confiável.
E o que você sugere? Que eu admita que estou prestes a perder meu hotel por causa de uma brincadeira idiota? Sugiro que você seja estratégico, respondeu o advogado. Emita uma declaração dizendo que estão em andamento discussões preliminares com o Grupo Agro Pereira sobre possíveis investimentos no Estrela Imperial, mas que nenhum acordo foi finalizado. Isso nos dá tempo para negociar com José Pereira em termos mais favoráveis. Carlos passou a mão pelos cabelos perfeitamente penteados, agora desalinhados pelo estresse. E se ele não quiser negociar? E se ele quiser me humilhar como eu tentei humilhá-lo? Então estaremos em uma posição muito difícil, admitiu Dr. Rodrigues. Mas pelo que você me contou, ele parecia razoável. Ofereceu um acordo justo quando poderia simplesmente ter exigido o cumprimento literal da sua promessa. Carlos caminhou até a janela panorâmica de seu escritório. Lá embaixo, podia ver a entrada do hotel, onde já se formava um pequeno grupo de repórteres e fotógrafos. Sua fortaleza estava sendo sitiada, e tudo por causa de um momento de arrogância. Tudo bem, disse ele finalmente derrotado. Prepare a declaração, mas também quero que você encontre qualquer brecha legal, qualquer precedente que possa nos ajudar a invalidar essa extorsão. Dr. Rodrigues assentiu, embora seu rosto mostrasse claramente que não tinha muitas esperanças. Farei o possível, Carlos. Mas prepare-se para o pior. E, por favor, não fale com a imprensa sem me consultar primeiro. Enquanto isso, a poucos quilômetros dali, no luxuoso escritório do Grupo Agro Pereira, José estava reunido com seus advogados e com Mei Zhang e sua equipe de investidores internacionais. O ambiente era completamente diferente, calmo, profissional, produtivo. Então, Sr. Pereira, dizia Mei Zhang, sua aquisição do Estrela Imperial foi inesperada, mas extremamente interessante para nós. Estávamos considerando investir na expansão da rede, mas agora, com sua liderança, o projeto se torna ainda mais atraente. José sorriu cordialmente. Diferente de Carlos, ele não precisava ostentar poder ou riqueza. Sua presença tranquila e sua inteligência falavam por si. Senhora Zhang, confesso que não planejava entrar no setor hoteleiro hoje pela manhã, comentou ele com um leve toque de humor. Mas às vezes, o destino nos apresenta oportunidades de formas inesperadas. E o senhor pretende realmente assumir o controle do hotel? Perguntou um dos investidores. Ou isso foi apenas uma lição para o senhor Mendonça? José refletiu por um momento antes de responder. Inicialmente, foi uma reação à arrogância do Sr. Mendonça. Ninguém merece ser humilhado publicamente, independentemente de sua aparência ou origem. Mas agora que estou envolvido, vejo um grande potencial no Estrela Imperial. Ele se levantou e caminhou até um mapa da cidade exibido na parede. O hotel tem uma localização privilegiada e uma estrutura excelente. O problema não está no estabelecimento em si, mas na filosofia de gestão. Carlos Mendonça construiu um império baseado na exclusão e na humilhação. Eu pretendo transformá-lo em um exemplo de excelência com humanidade. Mei Zhang assentiu, claramente impressionada. E o Sr. Mendonça? Ele aceitará sua proposta de sociedade? José trocou um olhar com seu advogado mais experiente, que balançou a cabeça negativamente. Duvido muito, respondeu José. Carlos Mendonça é um homem orgulhoso. Para ele, aceitar minha proposta seria admitir derrota. Ele provavelmente lutará com todas as suas forças. E se ele lutar? Perguntou Meijan José, sorriu serenamente. Então ele descobrirá que, apesar de minha aparência simples e meus modos tranquilos, sou um adversário formidável quando provocado. Não busco vingança, mas também não recuo de um desafio. Nesse momento, seu celular tocou. Era seu assistente pessoal. Senhor Pereira, acabamos de receber uma declaração oficial do Estrela Imperial. Eles afirmam que estão em discussões preliminares com o Grupo Agro Pereira sobre possíveis investimentos, mas que nenhum acordo foi finalizado. José riu suavemente. Discussões preliminares.
Interessante forma de descrever uma promessa pública de entregar o hotel inteiro. Ele se virou para seus advogados. Preparem nossa resposta. Sejam educados, mas firmes. Confirmem que estamos em processo de aquisição do Estrela Imperial, seguindo uma oferta verbal feita pelo Sr. Mendonça esta manhã, testemunhada por dezenas de pessoas. Mencionem que oferecemos generosamente manter o Sr. Mendonça como sócio minoritário, mas que a oferta tem prazo limitado. O advogado mais jovem tomou notas rapidamente. E quanto à coletiva de imprensa de amanhã? Mantenha como planejado, respondeu José. Mas não quero um circo midiático. Isso não é sobre humilhar Carlos Mendonça. Ele já fez isso consigo mesmo. É sobre estabelecer a verdade e apresentar nossa visão para o futuro do hotel. Mei Zhang observava a cena com interesse crescente. Senhor Pereira, sua abordagem é fascinante. A maioria dos bilionários que conheço teria esmagado o Sr. Mendonça sem pensar duas vezes, especialmente após tal humilhação pública. José voltou a se sentar, ajeitando seu chapéu simples sobre a mesa de reuniões, que provavelmente custava mais do que muitos carros. Senhora Zhang, cresci em uma fazenda no interior. Meu pai, um homem simples e sábio, me ensinou que a verdadeira força não está em esmagar os outros, mas em permanecer firme em seus valores, mesmo quando testado. Carlos Mendonça tentou me humilhar porque julgou meu valor pela minha aparência. Não vou cometer o mesmo erro, julgando-o apenas por um momento de arrogância. Ele fez uma pausa, seus olhos azuis mostrando uma determinação serena. No entanto, também aprendi que algumas lições só são verdadeiramente aprendidas através de consequências reais. Carlos Mendonça precisa entender que palavras têm poder e que tratar pessoas com desprezo eventualmente cobra seu preço. De volta ao Estrela Imperial, a situação estava se deteriorando rapidamente. A notícia da possível venda do hotel havia se espalhado como fogo em palha seca. Funcionários cochichavam pelos corredores, hóspedes faziam perguntas indiscretas e a imprensa continuava a se acumular na entrada. Carlos estava trancado em seu escritório, recusando-se a falar com qualquer pessoa além de Dr. Rodrigues e sua equipe jurídica, que agora ocupava uma sala de conferências no mesmo andar. Encontraram alguma coisa? Perguntou ele pela 20ª vez em 2 horas. Dr. Rodrigues parecia cada vez mais cansado. Carlos, já revisamos todos os precedentes possíveis. A situação é complicada, porque sua oferta foi extremamente específica e a condição foi cumprida imediatamente. Não foi um vou te dar o mundo genérico, foi se você conseguir pagar o quarto, te dou o hotel. E ele mostrou que podia pagar não apenas o quarto, mas o hotel inteiro. Deve haver algo, insistiu Carlos batendo na mesa. Alguma tecnicalidade, algum detalhe. Nesse momento, seu telefone tocou novamente. Era Mariana da recepção, sua voz trêmula de nervosismo. Senhor Mendonça, desculpe incomodá-lo, mas... Bem, o senhor José Pereira está aqui. Ele diz que veio se hospedar. Carlos quase deixou o telefone cair. Como assim se hospedar? Ele está aqui na recepção com uma mala, pedindo o quarto mais simples disponível. Diz que, já que vai comprar o hotel, gostaria de experimentar a hospedagem primeiro. Carlos sentiu o sangue subir à cabeça. Isso era uma provocação deliberada. O velho fazendeiro estava brincando com ele, humilhando-o em seu próprio território. Não dê quarto nenhum a ele, ordenou Carlos. Diga que estamos lotados. Dr. Rodrigues, que ouvia a conversa, fez gestos desesperados para que Carlos reconsiderasse. Carlos, não faça isso. Se você negar hospedagem a ele agora, estará fortalecendo o caso dele. Será prova de má-fé da sua parte. Carlos hesitou, pegou entre a raiva e a razão. Tudo bem, disse ele finalmente. Dê a ele o quarto 512. Mariana pareceu confusa. O 512? Mas, senhor, aquele quarto está... Eu sei exatamente como está o quarto 512, interrompeu Carlos com um sorriso amargo. Dê esse quarto a ele. Ele desligou o telefone e encontrou o Dr. Rodrigues olhando-o com desaprovação. O que foi? Perguntou Carlos defensivamente.
Estou dando um quarto a ele, não estou? O que tem de errado com o quarto 512? Perguntou o advogado, temendo a resposta. Nada de ilegal, respondeu Carlos, com um sorriso que não alcançava seus olhos. É apenas o pior quarto do hotel. Está programado para reforma na próxima semana. O ar-condicionado falha constantemente. A vista é para a parede do prédio ao lado e fica exatamente acima da cozinha. Então, o cheiro de comida é constante. Dr. Rodrigues suspirou profundamente. Você está jogando com fogo, Carlos. Este homem já demonstrou que não é alguém que se deva provocar. Ele quer o pior quarto do hotel. Pois bem, é exatamente o que ele terá. Na recepção, José Pereira aguardava pacientemente, seu chapéu de palha nas mãos, enquanto Mariana, visivelmente desconfortável, processava seu check-in. Senhor Pereira, temos um quarto disponível, o 512. É um quarto standard, como o senhor solicitou. José sorriu gentilmente, percebendo o nervosismo da moça. Obrigado, senhorita. Tenho certeza de que será perfeitamente adequado. Enquanto um mensageiro relutante pegava sua mala simples, José olhou ao redor do saguão. Vários hóspedes e funcionários o observavam discretamente, ou nem tão discretamente assim. A notícia de sua identidade e do confronto com Carlos havia claramente se espalhado. Por aqui, senhor, disse o mensageiro guiando-o até os elevadores. Quando as portas se fecharam, o jovem não conseguiu conter sua curiosidade. É verdade que o senhor vai comprar o hotel, senhor Pereira? José sorriu. A vida dá muitas voltas, meu jovem. Esta manhã, eu só queria um quarto para passar alguns dias na cidade. Agora, parece que estou prestes a entrar no ramo hoteleiro. E o senhor Mendonça? Todo mundo está comentando sobre o que aconteceu. O senhor Mendonça está passando por um momento difícil, respondeu José com seriedade. Às vezes, nossas palavras impensadas têm consequências que não prevemos. O elevador chegou ao 5º andar e o mensageiro guiou José até o quarto 512. Assim que a porta se abriu, o problema ficou evidente. O quarto era pequeno, mal iluminado e um cheiro forte de fritura subia pelas janelas. O ar-condicionado emitia um ruído irregular e a vista da janela era literalmente uma parede de tijolos a menos de 2 metros de distância. O mensageiro pareceu mortificado. Senhor Pereira, me desculpe. Deve haver algum engano. Este quarto não é adequado para o senhor. Vou imediatamente solicitar uma mudança e... José levantou a mão, interrompendo-o gentilmente. Não se preocupe, jovem. Este quarto está perfeito. Perfeito, repetiu o mensageiro incrédulo. Mas, senhor, este é provavelmente o pior quarto do hotel. José sorriu, seus olhos brilhando com uma sabedoria tranquila. Exatamente. E foi justamente o pior quarto que o Sr. Mendonça mencionou em sua proposta, não foi? Se você conseguir pagar até mesmo o pior quarto deste hotel, eu lhe dou o estabelecimento inteiro. Estas foram suas palavras exatas. Ele tirou do bolso algumas notas e as entregou ao mensageiro como gorjeta. Às vezes, meu jovem, é importante experimentar o pior para realmente apreciar e melhorar o todo. O mensageiro saiu do quarto ainda perplexo e José fechou a porta. Sozinho, ele olhou ao redor do ambiente desagradável e sorriu. Carlos Mendonça achava que estava sendo esperto, dando-lhe o pior quarto possível. Na verdade, estava apenas fortalecendo o caso de José e, sem perceber, fornecendo-lhe informações valiosas sobre como o hotel era gerenciado. José tirou o celular do bolso e fez uma ligação. Miguel, estou hospedado no Estrela Imperial, quarto 512. Sim, exatamente como esperávamos. Carlos Mendonça está jogando sujo. Quero que você documente tudo. O estado deste quarto, a diferença de preço em relação ao valor cobrado, tudo. E também entre em contato com todos os funcionários que foram demitidos nos últimos 2 anos. Quero saber exatamente que tipo de ambiente de trabalho Carlos criou aqui. Ele fez uma pausa, ouvindo a resposta do outro lado. Não é vingança. É diligência. Se vou assumir este hotel,
Preciso saber exatamente o que estou comprando, incluindo os problemas escondidos debaixo do tapete. Após desligar, José sentou-se na cama desconfortável e contemplou a parede de tijolos pela janela. Em sua longa carreira nos negócios, havia aprendido que os verdadeiros problemas de uma empresa raramente estavam nos números ou nas estruturas físicas. Estavam nas pessoas, na cultura, nas pequenas decisões diárias que revelavam o caráter de quem estava no comando. E Carlos Mendonça acabara de revelar muito sobre seu caráter. No escritório do último andar, Carlos observava através das câmeras de segurança enquanto José entrava no quarto 512. Esperava ver frustração, talvez até raiva no rosto do velho fazendeiro. Em vez disso, viu apenas aquela mesma serenidade irritante, aquela calma inabalável que o havia desarmado pela manhã. Ele está tramando alguma coisa, murmurou Carlos para si mesmo. Ninguém é tão calmo assim. Ninguém. Dr. Rodrigues, que ainda estava no escritório revisando documentos, olhou para o monitor e balançou a cabeça. Você acabou de dar a ele mais munição, Carlos. Colocá-lo deliberadamente no pior quarto do hotel, depois de tudo que aconteceu, só prova que você está agindo de má fé. Ele pediu o quarto mais simples, protestou Carlos. Foi exatamente o que dei a ele. Não, você deu a ele o pior quarto, que nem deveria estar disponível para hospedagem. Há uma grande diferença. Carlos desligou o monitor com raiva. Não importa. Amanhã, na coletiva de imprensa, ele vai tentar me humilhar publicamente. Preciso estar preparado. O que você pretende fazer? Perguntou o Dr. Rodrigues, subitamente preocupado. Ainda não sei, admitiu Carlos. Mas não vou entregar meu hotel sem lutar. De jeito nenhum. O advogado suspirou, fechando sua pasta. Carlos, como seu advogado e amigo, preciso dizer, você está perdendo esta batalha. E quanto mais lutar, pior será a derrota. José Pereira ofereceu um acordo generoso. Você deveria considerar aceitá-lo antes que ele mude de ideia. Nunca, exclamou Carlos, batendo o punho na mesa. Este hotel é meu. Dr. Rodrigues levantou-se cansado. Então prepare-se para perdê-lo completamente. Porque é exatamente isso que vai acontecer se você continuar neste caminho. Enquanto o advogado saía do escritório, Carlos permaneceu sozinho, encarando a cidade através da janela panorâmica. Lá embaixo, as luzes começavam a se acender à medida que o sol se punha. Seu império, construído ao longo de décadas, estava em risco por causa de um momento de arrogância, por causa de palavras ditas para humilhar um homem que ele julgou erroneamente. A ironia não lhe escapava. Ele, que construíra sua reputação humilhando os outros, agora estava provando do próprio veneno. E era amargo, incrivelmente amargo, mas Carlos Mendonça não era homem de aceitar derrotas. Se José Pereira queria guerra, era exatamente o que teria. Amanhã, na coletiva de imprensa, o velho fazendeiro descobriria que havia escolhido o adversário errado. O que Carlos não percebia era que, em sua determinação cega de vencer a qualquer custo, estava cavando seu próprio túmulo ainda mais fundo. E no quarto 512, José Pereira sorria serenamente, como quem já conhece o final da história. Manhã seguinte, amanheceu com o céu coberto por nuvens cinzentas, como se a própria natureza pressentisse a tempestade que estava prestes a se formar no Grand Hotel Estrela Imperial. Desde as primeiras horas, jornalistas e equipes de TV se aglomeravam na entrada, ansiosos pela coletiva de imprensa anunciada pelo Grupo Agro Pereira. Carlos Mendonça não havia dormido. Seus olhos vermelhos e o terno levemente amassado denunciavam a noite em claro, passada entre ligações desesperadas para acionistas, consultas com advogados e tentativas frustradas de formular uma estratégia que pudesse salvá-lo do desastre iminente. Os repórteres já estão chegando. Sr. Mendonça, informou sua secretária pela porta entreaberta do escritório. E o Sr. José Pereira solicitou o café da manhã no quarto 512. Carlos deu uma risada amarga. Que o sirvam então. Talvez ele engasgue com o café ruim.
A secretária hesitou, claramente desconfortável. Senhor, sobre isso... O chefe insistiu em preparar pessoalmente o café da manhã do Sr. Pereira. Disse que era uma questão de honra profissional. O quê? Carlos levantou-se indignado. Desde quando meus funcionários decidem por conta própria como tratar os hóspedes? Bem, senhor, parece que a notícia se espalhou entre a equipe. Muitos funcionários estão curiosos sobre o Sr. Pereira e a possível mudança de propriedade. Carlos sentiu o sangue ferver nas veias. Traição. Seus próprios funcionários já estavam se curvando ao novo dono, como ratos abandonando um navio que afunda. Diga ao chefe que se ele quer tanto impressionar o Sr. Pereira, pode começar a procurar outro emprego, porque será o primeiro a ser demitido quando eu resolver esta situação. A secretária saiu rapidamente sem responder. Carlos sabia que estava perdendo o controle, mas não conseguia se conter. A humilhação do dia anterior ainda queimava em seu peito como ácido, corroendo sua habitual compostura. Seu telefone tocou. Era Dr. Rodrigues. Carlos, estou no saguão. A imprensa está toda aqui, e a equipe do Sr. Pereira está preparando o salão de eventos para a coletiva. Precisamos conversar antes que isso comece. Estou descendo, respondeu Carlos secamente. Ao sair do elevador no saguão principal, Carlos foi imediatamente atingido por flashes de câmeras e perguntas gritadas por repórteres que se aglomeravam atrás de cordões de isolamento. Ignorando-os, caminhou rapidamente até onde Dr. Rodrigues o esperava, próximo à entrada do salão de eventos. Como está a situação? Perguntou Carlos em voz baixa. O advogado parecia ainda mais cansado que na noite anterior. Não vou mentir, Carlos. É grave. Passei a noite revisando contratos e falando com especialistas. A oferta verbal que você fez, nas circunstâncias em que foi feita e com tantas testemunhas, tem grande chance de ser considerada válida por qualquer tribunal. Mas foi uma brincadeira. Uma provocação. Uma provocação que pode lhe custar seu hotel, respondeu o Dr. Rodrigues com franqueza. Além disso, a equipe jurídica do Sr. Pereira trabalhou a noite toda. Eles já entraram em contato com seus acionistas minoritários. Carlos empalideceu. Como você sabe disso? Porque 3 deles me ligaram esta manhã perguntando se deveriam aceitar a oferta de compra de suas ações. O mundo pareceu girar ao redor de Carlos. Seu hotel era uma sociedade anônima de capital fechado. Ele possuía 68% das ações, mas os outros 32% estavam divididos entre 8 investidores, amigos ricos, que ele convencera a participar do empreendimento anos atrás. E o que eles disseram? Dr. Rodrigues hesitou antes de responder. 2 deles já aceitaram vender suas ações para o grupo Agro Pereira. O terceiro está considerando a oferta. Traidores! Sibilou Carlos. Depois de tudo que fiz por eles. Carlos, eles são investidores, não seus amigos. José Pereira está oferecendo 30% acima do valor de mercado por suas ações. É um excelente negócio para eles. Carlos sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Se José conseguisse comprar mais de 30% das ações dos minoritários, somado aos 51% que exigia de Carlos, teria controle quase total do hotel. O que podemos fazer? Dr. Rodrigues suspirou. Honestamente, aceitar a proposta original dele, vender 51% e continuar como sócio minoritário e diretor operacional. É sua melhor opção agora. Nunca, rosnou Carlos. Prefiro afundar este hotel do que entregá-lo a ele. Nesse momento, um burburinho percorreu o saguão. Carlos virou-se e viu José Pereira descendo tranquilamente as escadas. Não o elevador, mas as escadas. Ele ainda usava roupas simples, embora um pouco mais formais que no dia anterior. Calças de brim escuras, camisa branca de botões e seu inseparável chapéu de palha, agora seguro em suas mãos. O que impressionou Carlos, porém, foi como José parava a cada poucos degraus para cumprimentar funcionários pelo nome. Bom dia, Antônio. Como está sua filha? Olá, Dona Maria, obrigado pelo café excelente esta manhã. Eduardo, aquela dica sobre o ar-condicionado funcionou perfeitamente. Como era possível?
O homem havia chegado ontem e já conhecia os funcionários pelo nome, já sabia detalhes de suas vidas pessoais. Carlos, que dirigia o hotel há décadas, mal conseguia distinguir um funcionário do outro, quanto mais lembrar seus nomes ou perguntar sobre suas famílias. José chegou ao saguão e, ao ver Carlos, caminhou diretamente em sua direção com um sorriso cordial. Bom dia, Sr. Mendonça. Espero que tenha dormido bem. Carlos não conseguiu disfarçar sua irritação. O que você quer, Pereira? Veio gozar da sua vitória antes mesmo de consegui-la? José manteve sua expressão serena. Não vejo isso como uma vitória ou derrota, Sr. Mendonça. Vejo como uma oportunidade para ambos. Minha oferta de ontem ainda está de pé. 51% do hotel pelo valor de mercado mais 15%, com você mantendo 49% e o cargo de diretor operacional. Carlos deu uma risada amarga. Para ser seu fantoche. Seu empregado? Não, obrigado. Não seria meu empregado, seria meu sócio, corrigiu José calmamente. Há uma grande diferença. Sua experiência no setor hoteleiro seria valiosa para mim. Minha experiência não parecia tão valiosa ontem, quando você me humilhou na frente de todos. José suspirou. Sr. Mendonça, não fui eu quem iniciou a humilhação ontem. Foi o senhor quem tentou me ridicularizar publicamente por causa da minha aparência. Eu apenas respondi à altura. Antes que Carlos pudesse retrucar, um dos assistentes de José aproximou-se. Sr. Pereira, está tudo pronto para a coletiva de imprensa. Os jornalistas estão aguardando. José assentiu e voltou-se para Carlos. Gostaria de me acompanhar? Afinal, ainda é seu hotel por enquanto. A provocação velada não passou despercebida. Carlos sentiu o rosto queimar de raiva, mas Dr. Rodrigues colocou uma mão em seu ombro, como que para contê-lo. Estaremos lá, respondeu o advogado diplomaticamente. O salão de eventos do Estrela Imperial, normalmente usado para casamentos e conferências de luxo, havia sido transformado em uma sala de imprensa improvisada. Dezenas de jornalistas ocupavam as cadeiras dispostas em fileiras, enquanto câmeras de TV estavam posicionadas estrategicamente ao redor do palco, onde uma mesa com microfones aguardava os protagonistas daquele drama empresarial. José subiu ao palco com a mesma tranquilidade com que havia descido as escadas minutos antes. Carlos o seguiu, tenso e visivelmente desconfortável. Dr. Rodrigues e os advogados de José completavam o grupo no palco. Um assessor de imprensa do grupo Agro Pereira tomou o microfone primeiro. Bom dia a todos. Agradecemos sua presença nesta coletiva de imprensa. O Sr. José Pereira fará um breve pronunciamento e depois responderá a algumas perguntas. José ajustou o microfone e sorriu para a plateia de jornalistas. Bom dia. Como muitos de vocês já devem saber, ontem ocorreu um incidente inusitado aqui no Grand Hotel Estrela Imperial. Eu, José Pereira, vim a este hotel em busca de hospedagem e fui recebido pelo proprietário, Sr. Carlos Mendonça, com palavras que acredito. Ele agora se arrepende. Carlos remexeu-se desconfortavelmente em sua cadeira. O Sr. Mendonça, em tom de desafio e diante de dezenas de testemunhas, afirmou que se eu conseguisse pagar pelo pior quarto de seu hotel, ele me daria o estabelecimento inteiro. Como ficou demonstrado na ocasião, eu não apenas posso pagar por um quarto, mas tenho recursos suficientes para adquirir este e muitos outros hotéis. Murmúrios percorreram a sala. Alguns jornalistas sorriam, claramente entretidos com a história. No entanto, continuou José, não é meu desejo aproveitar-me de palavras ditas no calor do momento para tomar o que outro construiu. Por isso, ofereci ao Sr. Mendonça um acordo que considero mais que justo. Adquirir 51% do hotel pelo valor de mercado mais um prêmio de 15%, mantendo-o como sócio minoritário e diretor operacional. Ele fez uma pausa e olhou diretamente para Carlos. Esta oferta permanece válida até o final desta coletiva de imprensa. Após isso, infelizmente, serei forçado a tomar medidas mais assertivas para fazer valer a promessa que me foi feita ontem. Carlos não aguentou mais.
Levantou-se abruptamente e arrancou o microfone das mãos de José. Isso é absurdo. Este homem está tentando roubar meu hotel baseado em uma brincadeira. Uma provocação. Ninguém venderia um estabelecimento deste porte por causa de uma frase dita no calor do momento. Os flashes das câmeras dispararam freneticamente, capturando a expressão furiosa de Carlos. O Sr. Pereira apareceu aqui ontem, vestido como um caipira, claramente com a intenção de me provocar. Isso foi premeditado. Uma armadilha. José permaneceu sentado, observando calmamente enquanto Carlos se afundava cada vez mais em sua própria raiva. Eu construí este hotel do zero. Dediquei minha vida a ele. E agora este fazendeiro acha que pode simplesmente chegar e tomá-lo de mim? Jamais permitirei isso. Dr. Rodrigues tentou intervir, puxando discretamente a manga do paletó de Carlos, mas era tarde demais. O empresário estava fora de controle. E quanto aos meus acionistas que estão vendendo suas ações para ele? Traidores, todos vocês, depois de tudo que fiz por vocês. Um silêncio constrangedor caiu sobre a sala. Os jornalistas observavam boquiabertos, enquanto as câmeras continuavam a registrar cada segundo daquele colapso público. José finalmente se levantou e, com gentileza, recuperou o microfone. Peço desculpas pelo exaltamento do Sr. Mendonça. Compreendo que esta é uma situação estressante para ele. Virando-se para Carlos, José falou em voz baixa, mas o microfone captou suas palavras. Sr. Mendonça, o senhor está apenas piorando sua situação. Por favor, acalme-se. Carlos, percebendo tarde demais o espetáculo que havia proporcionado, deixou-se cair pesadamente em sua cadeira, o rosto vermelho de vergonha e raiva. José voltou-se para os jornalistas. Como podem ver, esta situação é delicada. Não tenho prazer em causar angústia ao Sr. Mendonça, mas também não posso ignorar a promessa que me foi feita ontem, uma promessa feita com a intenção deliberada de me humilhar publicamente. Ele fez uma pausa, seus olhos azuis percorrendo a sala. Acredito que todos nós, em algum momento da vida, aprendemos lições importantes sobre respeito, humildade e as consequências de nossas palavras. Talvez esta seja uma dessas ocasiões para o Sr. Mendonça. Um jornalista levantou a mão. Sr. Pereira, é verdade que o senhor foi colocado no pior quarto do hotel ontem à noite como uma forma de provocação? José sorriu serenamente. Sim, é verdade. Solicitei o quarto mais simples disponível e fui alocado no quarto 512, que está programado para reforma na próxima semana, devido a diversos problemas estruturais. O ar-condicionado falha constantemente. Há um forte cheiro de comida vindo da cozinha logo abaixo. E a vista da janela é literalmente uma parede de tijolos a menos de 2 metros de distância. Mais murmúrios percorreram a sala. Carlos afundou ainda mais em sua cadeira. No entanto, continuou José, essa experiência foi valiosa. Permitiu-me conhecer não apenas os problemas estruturais do hotel, mas também a qualidade de seu pessoal. Passei a manhã conversando com funcionários, desde camareiras até gerentes, e fiquei impressionado com sua dedicação, apesar das dificuldades que enfrentam. Outro jornalista levantou a mão. Sr. Pereira, o senhor mencionou medidas mais assertivas, caso o Sr. Mendonça recuse sua oferta. Pode elaborar? José assentiu. Certamente. Meus advogados já entraram com uma ação judicial para fazer valer a promessa verbal feita pelo Sr. Mendonça. Paralelamente, estamos em negociações avançadas com os acionistas minoritários do hotel para adquirir suas participações. Até o momento, já asseguramos 22% das ações e temos propostas pendentes para mais 10%. Carlos empalideceu visivelmente. Não sabia que as negociações haviam avançado tanto. Além disso, continuou José, iniciamos conversas com o Fundo Ásia-Pacífico, que estava originalmente interessado em investir na expansão da rede Estrela Imperial. Eles agora consideram fazer esse investimento sob nossa gestão, caso assumamos o controle do hotel. Era o golpe final.
Carlos sabia que o acordo com o Fundo Ásia-Pacífico era crucial para seus planos de expansão internacional. Sem ele, mesmo que conseguisse de alguma forma manter o controle do hotel, seus sonhos de criar uma rede global estariam acabados. Uma jornalista na primeira fila levantou a mão. Senhor Mendonça, o senhor gostaria de responder às declarações do senhor Pereira? Todas as cabeças se voltaram para Carlos. Era sua chance de se defender, de apresentar sua versão dos fatos, de talvez recuperar um pouco de dignidade. Mas as palavras não vinham. A realidade de situação finalmente o atingiu com toda a força. Ele havia perdido, não apenas o hotel, mas sua reputação, seu respeito, tudo o que construíra ao longo de décadas. E o pior, perdera por causa de sua própria arrogância, por causa de palavras cruéis ditas para humilhar alguém que julgara erroneamente. Senhor Mendonça? Insistiu a jornalista. Carlos olhou para Dr. Rodrigues, que assentiu levemente, encorajando-o a falar. Respirando fundo, ele se inclinou para o microfone. Eu cometi um erro, disse finalmente, sua voz quase irreconhecível. Julguei o Sr. Pereira por sua aparência e tentei humilhá-lo publicamente. Foi imperdoável. Um silêncio atônito caiu sobre a sala. Ninguém esperava uma admissão de culpa. Quanto à oferta do Sr. Pereira... Carlos hesitou, engolindo em seco. Preciso de tempo para considerar. Este hotel é minha vida. Não posso simplesmente... Sua voz falhou. Pela primeira vez em décadas, Carlos Mendonça, o poderoso e arrogante empresário, parecia vulnerável, quase quebrado. José observou-o por um momento. Então se inclinou para o microfone. Compreendo. Senhor Mendonça, estendo o prazo da minha oferta por mais 24 horas. Acredito que uma noite de reflexão possa trazer clareza para todos nós. Virando-se para os jornalistas, José concluiu: Senhoras e senhores, agradeço sua presença. Não tenho mais declarações no momento. Qualquer desenvolvimento será comunicado através de nossa assessoria de imprensa. Com isso, a coletiva foi encerrada. Os jornalistas imediatamente cercaram Carlos, bombardeando-o com perguntas, mas Dr. Rodrigues interveio, escoltando-o rapidamente para fora do salão. De volta ao seu escritório, Carlos desabou em sua cadeira, o rosto entre as mãos. Acabou, murmurou ele. Tudo acabou. Dr. Rodrigues serviu-lhe um copo de água. Não necessariamente, Carlos. A oferta dele é generosa. Você ainda teria 49% do hotel e continuaria como diretor operacional. Para ser um fantoche? Um símbolo? O homem que perdeu seu império por causa de uma brincadeira idiota? Para ser um homem de negócios que sabe quando recuar e reagrupar, corrigiu o advogado. Esta não precisa ser o fim da sua carreira, Carlos. Pode ser apenas um novo capítulo. Carlos olhou pela janela para a cidade que se estendia abaixo. Por tanto tempo ele havia se sentido acima de tudo e de todos, intocável em sua torre de marfim. Agora, pela primeira vez, sentia o peso da humildade e era esmagador. O que devo fazer? Perguntou ele, sua voz quase um sussurro. Dr. Rodrigues sentou-se à sua frente. Aceite a oferta, Carlos. É o melhor caminho agora. Trabalhe com José Pereira, não contra ele. Quem sabe? Talvez você até aprenda algo novo. Carlos deu uma risada amarga. Aprender com um caipira? Com um homem que construiu um império bilionário a partir do nada, corrigiu o Dr. Rodrigues. Um homem que, apesar de toda a sua riqueza, ainda se veste com simplicidade e trata os funcionários pelo nome. Há muito que você poderia aprender com ele, Carlos. O telefone tocou, interrompendo a conversa. Era a secretária. Senhor Mendonça, o senhor José Pereira está aqui. Gostaria de falar com o senhor em particular. Carlos trocou um olhar surpreso. Com o Dr. Rodrigues. Mande-o. Entrar, disse finalmente. José entrou no escritório, com a mesma calma que demonstrara durante toda a crise. Seu chapéu de palha estava em suas mãos, e seus olhos azuis percorreram o ambiente luxuoso com interesse genuíno. Bela vista, comentou ele, aproximando-se da janela panorâmica. Daqui se vê toda a cidade. O que você quer, Pereira? Perguntou Carlos, cansado demais para hostilidades. José virou-se para ele. Quero entender por que você está lutando tanto contra algo inevitável. Inevitável.
Você está roubando meu hotel! Estou fazendo valer uma promessa que você fez, corrigiu José suavemente. E estou oferecendo termos extremamente generosos, considerando as circunstâncias. Carlos levantou-se, incapaz de conter sua frustração. Por quê? Por que você está fazendo isso? É vingança? Porque eu tentei humilhá-lo? José refletiu por um momento antes de responder. Não é vingança, senhor Mendonça. É uma lição para nós dois. Uma lição? Repetiu Carlos, incrédulo. Sim, para você, sobre humildade e respeito. Para mim, sobre um setor que nunca explorei antes. Veja bem, eu não planejava entrar no ramo hoteleiro. Mas quando você fez aquela oferta ontem, percebi que talvez fosse o destino me mostrando um novo caminho. Ele caminhou pelo escritório, observando as fotografias de Carlos, com celebridades e políticos. Sabe, cresci em uma fazenda no interior de Minas Gerais. Meu pai era um homem simples, mas sábio. Ele me ensinou que o verdadeiro valor de uma pessoa não está nas roupas que veste ou no carro que dirige, mas no caráter que demonstra quando ninguém importante está olhando. Carlos sentou-se novamente, subitamente exausto. E o que isso tem a ver comigo ou com meu hotel? José sorriu gentilmente. Tudo. Este hotel é magnífico em sua estrutura física, mas sua alma está doente, senhor Mendonça. Os funcionários trabalham com medo, não com paixão. Os hóspedes são tratados como carteiras ambulantes, não como pessoas. E você mesmo parece mais um prisioneiro de seu próprio império do que seu dono. As palavras atingiram Carlos como um soco no estômago. Parte dele queria gritar, negar, expulsar este homem de seu escritório. Mas outra parte, uma parte que há muito tempo estava silenciada, reconhecia a verdade no que José dizia. O que você propõe, então? Perguntou finalmente. Uma parceria real, respondeu José. Não apenas no papel, mas na prática. Você conhece o setor hoteleiro melhor do que eu jamais conhecerei. Eu trago uma nova perspectiva, novos recursos e talvez uma abordagem mais humana. Ele se aproximou da mesa de Carlos e estendeu a mão. O que me diz, senhor Mendonça? Podemos transformar esta situação em algo positivo para todos? Carlos olhou para a mão estendida, a mesma mão que ele se recusara a apertar no dia anterior, a mão calejada de um homem que, apesar de toda a sua riqueza, nunca esqueceu suas origens humildes. Lentamente, quase contra sua vontade, Carlos estendeu sua própria mão e apertou a de José. Acho que não tenho muita escolha, tenho? José sorriu, seus olhos brilhando com uma sabedoria tranquila. Todos sempre temos escolhas, senhor. Mendonça, a questão é se estamos dispostos a aceitar as consequências delas. E assim, com um aperto de mãos, começou um novo capítulo na história do Grande Hotel Estrela Imperial e na vida de Carlos Mendonça. Um capítulo que ele jamais poderia ter imaginado quando, no dia anterior, decidiu humilhar um homem simples que ousou entrar em seu domínio. A lição sobre julgar as pessoas pela aparência havia sido dura, mas talvez, apenas talvez, necessária.